Oi, pessoal! Hoje a gente fala sobre globalização, comércio exterior e blocos econômicos. Lembrando a vocês, esse tema ele é bastante interessante porque é uma das diretrizes, né, do sistema capitalista que a gente vê atuando hoje na maior parte dos países do mundo, ok? Primeiramente, globalização econômica tem três grandes características que é preciso entender. Vai existir o aumento do fluxo de bens, serviços e capitais entre os países que compõem o mundo, tá certo? Vai haver trocas, né, de serviços, bens, capitais entre esses países. Vai haver um acirramento da concorrência, ou seja, uma maior competitividade por esses fluxos de bens, serviços e capitais que os países vão ter, ou seja, um país vai ficar mais competitivo que o outro, dependendo da sua produção, de tecnologia e do que ele oferta no mercado, e vai haver uma crescente interdependência entre os agentes econômicos. O que quer dizer isso? Um país ele vai ser interdependente do outro país. Ele vai necessitar de um produto específico ou um tipo de serviço que aquele outro país vai ofertar. Essa é a ideia da globalização econômica. É você ter uma grande aldeia global, onde os países funcionam como pequenos centros de produção de bens, serviços e ofertam essas suas produções num sistema global internacional. Exemplo, hoje a gente pode comprar um produto japonês sem necessariamente ter que ir ao Japão, tá certo? Hoje a gente pode consumir determinado alimento ou serviço ou bem originário de um país sem necessariamente ter que viajar até lá. E isso é possível por conta da globalização econômica. Dentro desse processo, a gente vai ter quatro principais atores, na verdade, tá certo? Nós vamos ter os estados nacionais e as grandes transnacionais, financeiras ou não. O que quer dizer isso? A gente vai ter as nações, né, os países, e as grandes transnacionais que comportam esses países, ou seja, as grandes empresas que vão representar esses países também. A gente vai ter uma rivalidade entre estados e concorrência entre empresas, tá? A gente vai ter o Estado, formado por um país, o seu poder político e militar, né, como um Estado brasileiro tem o seu poder político e militar, e nesse caso ele vai representar os interesses, na verdade, não específicos do seu país, e sim de empresas que vão ser mais fortes na atuação desse processo de globalização. E por fim, as multinacionais, conhecidas como empresas transnacionais, que vão acumular poder econômico. Haja vista que a gente tem empresas que possuem um capital muito maior do que o PIB de um país, tá bom? A Nestlé, por exemplo, tem um capital gigantesco que é maior do que alguns países africanos, ok? Transformações econômicas. As transformações econômicas mundiais ocorridas nas últimas décadas, sobretudo no mundo pós-guerra mundial, né, pós-segunda guerra mundial, são fundamentais para a gente entender a dinâmica de poder estabelecida pelo grande capital e também pelas grandes corporações transnacionais. Ou seja, tudo que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial montou o cenário que a gente tem hoje. Tá bom? Além delas, não podemos deixar de mencionar a importância crescente das instituições que são além das nações, são chamadas instituições supranacionais, que vão atuar como verdadeiros agentes nesse jogo de interesses. Por exemplo, nós temos o FMI e o Banco Mundial. O FMI, ele não é o Fundo Monetário Internacional. Ele empresta, né? Ele viabiliza, ele fornece capital, mas ele não pertence a um país. Ele é supranacional, ele está acima das nações. O Banco Mundial também é outro exemplo disso, ok? No cenário de globalização econômica, a gente vai ver se configurar a chegada de novos agentes econômicos que são imprescindíveis para a gente compreender o significado da chamada globalização econômica. A gente tem como características desses agentes a ruptura de fronteiras, ou seja, não existe mais uma fronteira econômica que vá barrar produtos ou liberar outros, tá?
essa ruptura de fronteiras, essa ausência de fronteiras econômicas entre os países é atribuída à dinâmica que a gente vai ter do capital, que circula livremente pelo globo, sem respeitar a delimitação de fronteiras territoriais. O que quer dizer isso? Um país, ele pode ter um capital, uma empresa pode ser japonesa, ter o seu próprio capital e investir em outros territórios, em outros países, em outras empresas, sem necessariamente estar limitada pelas fronteiras do Japão. Isso é a ruptura de fronteiras, né? E isso é devido ao processo de globalização econômica, tá bom? Também vamos ter a perda de soberania local, perdão. Ou seja, países, estados e cidades têm que se submeter à lógica do capital para garantir e conseguir gerar lucro em seus orçamentos. É como se fosse assim. A gente pode até falar que existe uma soberania política, uma soberania sobre o território de um país. Mas em relação à economia, isso não existe, tá bom? A partir do momento que o país ele se atrela à globalização, à economia capitalista, ele está livre, o mercado está livre e ele está ao sabor do mercado, ao sabor do capital. Então, onde o capital vai ser investido, ele vai ter que seguir essa corrente. Então, não existe um controle sobre a economia dos países. A economia é livre e ela fica com uma soberania afetada, tá bom? Expansão da dinâmica do capital. Quando a gente fala que está relacionado com a ruptura de fronteiras que eu falei acima. Por quê? O capital se dirige agora também à periferia do capitalismo, aos países subdesenvolvidos, uma vez que as transnacionais, as grandes empresas multinacionais, compreenderam que a exploração, né, o sentido de explorar mesmo a força de trabalho, tá certo? Dos países subdesenvolvidos, promove grandes lucros para essas empresas. A gente viu isso na aula sobre divisão internacional do trabalho. Vai existir essa relação opressora entre um país desenvolvido que vai manter a exploração da mão de obra barata do país subdesenvolvido. Isso são características que não mudam, tá certo? Aqui tem um exemplo disso, as multinacionais, elas têm raízes em vários continentes, tá vendo? A McDonald's, a Shell, a IBM são alguns exemplos disso. As transnacionais. Com o crescimento expressivo da atuação do capital em nível mundial, chegou-se a questionar o papel do Estado. Isto é, o Estado seria de fato um agente importante nesse processo ou atuaria como um impeditivo para a livre circulação do capital, uma vez que poderia criar regras ou leis que vão inviabilizar a livre circulação do capital? Na verdade, isso é uma pergunta muito complexa. Por quê? Segundo esse raciocínio, as transnacionais estariam comandando a dinâmica econômica mundial, em detrimento, ou seja, em prejuízo dos Estados-nações, dos países. Vale destacar que muitas empresas transnacionais passaram a desempenhar papéis que antes eram oferecidos pelo Estado, como serviços ligados à infraestrutura básica. Aí, exemplo, algumas multinacionais, algumas transnacionais atuam na área de transporte e saneamento básico, fornecimento de energia, de água, de telefonia, como é o caso do Brasil, tá? São empresas externas, são empresas transnacionais que fazem esse serviço que antes era ofertado pelo Estado. Então, existe aí uma dúvida se realmente o Estado ainda tem um poder de atuação na economia ou se as transnacionais elas já tomaram todo esse sistema e têm prejudicado, assim, a soberania desses países. Aqui eu tenho mais um exemplo das empresas, das suas origens, né, e atuação. Percebam, a maioria é bastante conhecida pelo público em geral, não é? O Estado e a globalização. No entanto, as sucessivas crises geradas pelo capitalismo mostraram que o papel do Estado não se apagou, como pensavam alguns. Pelo contrário, em momentos de crise financeira, o Estado é chamado a ajudar as empresas em dificuldade econômica. Aí é que está. Isso tem um pouco do que a gente chama de liberalismo econômico. A economia é livre de mercado, mas no momento que a economia passa por crises, o Estado tem que atuar. Quer ver um exemplo? O Brasil hoje passa por um processo de crise econômica devido à má gestão do dinheiro público, né? E atualmente também por conta da Covid-19, da pandemia de Covid. E aí, apesar do governo federal ter sido contra, ele teve que atuar, ou seja, ele teve que investir
na economia nacional e teve que liberar um auxílio emergencial para aquelas pessoas que estavam necessitadas e desempregadas. Isso para a globalização, para o liberalismo, não pode acontecer, mas acontece que a realidade é outra, né? Existe uma necessidade emergencial e aí o Estado vai atuar. Portanto, o papel do Estado no contexto de globalização reestruturou-se, passando este a atuar como um salvador dos excessos e econômicos promovidos pelas empresas nacionais ou internacionais, controlando taxas de juros, câmbios, manutenção de subsídios em setores estratégicos, bem como fiscalizando direta e indiretamente os recursos energéticos. Ou seja, o Estado ele vai atuar, tá certo? Mesmo que não seja o tempo inteiro, mas em determinado momento a própria economia do país, ela precisa que o Estado vá lá e regule. Não tem como você se livrar totalmente do papel do Estado, como o liberalismo pede e prega, tá bom? Aqui tem um exemplo também de multinacionais e das características culturais de cada região do mundo, né? E nós vamos ter também a formação dos blocos econômicos. O surgimento vai coincidir com a mudança exercida pelo Estado. Em um primeiro momento, a ideia dos blocos econômicos era de diminuir a influência do Estado na economia do comércio mundial. Mas a formação destas organizações, que são além das nações, são supranacionais também, como o FMI e o Banco Mundial, fez com que o Estado passasse a garantir a paz e o crescimento em períodos de grave crise econômica. Assim, a iniciativa de maior sucesso até hoje foi a experiência vivida pelos europeus. Por quê? Os europeus, aqui tem os diversos blocos econômicos que a gente vê em atuação atualmente. É bom dar uma olhadinha em cada um desses depois para aprofundar a nível de prova, né? Mas perceba, a União Europeia foi a criação do bloco econômico mundial que mais teve sucesso, mais teve êxito. Ela inicia-se com a simples entidade econômica setorial, que era chamada SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, surgida em 1951 ainda, e depois expandiu-se por toda a economia como Comunidade Econômica Europeia, o CEE, até atingir a conformação que a gente tem atualmente, que extrapola questões econômicas, passando por questões políticas e culturais. A União Europeia já é um exemplo gigantesco de como os blocos econômicos podem se interligar, não só numa questão econômica, mas numa questão cultural e política. Além da União Europeia, a gente pode citar o NAFTA, tá certo? O Mercosul, que é conhecido da gente, o Pacto Andino, tá? O SADC e outros que a gente tem em atuação. A busca pela ampliação destes blocos econômicos mostra que o jogo de poder exercido pelas nações tenta garantir as áreas de influência das mesmas nações, controlando mercados e estabelecendo parcerias com nações que despertem o interesse dos blocos econômicos. Ou seja, se você tem uma atuação na produção de tecnologia ou produtos agropecuários, você vai precisar participar de um bloco econômico, né, como parceiro ou como atuante, membro atuante, para que você tenha, como país, condições de exportar mais os seus produtos e lucrar com isso, tá bom? Participando de vários blocos econômicos desse, foi que o Brasil conseguiu ampliar seu leque de opções de países que compram nossos produtos, como a China, a Europa, a União Europeia, o Mercosul, né? Enfim, um mercado bem amplo, ok? Aqui a gente tem exemplo dos blocos econômicos em relação ao comércio externo, né? E interno. É bom analisar esse período. Perceba que o NAFTA e a União Europeia são os que mais se destacam, né? Em relação à atuação no mercado interno e a atuação no mercado externo, ok? Além disso, existe também um jogo de poder, porque esses blocos econômicos, eles vão ser liderados por grandes nações. E aí vale lembrar o seguinte, esse jogo de poder vai falar sobre a influência que você vai ter entre uma nação desenvolvida sobre um país subdesenvolvido. É como se nós tivéssemos uma guerra comercial. O Brasil ele não tem o mesmo poder de barganha que tem a Alemanha, que tem os Estados Unidos, porque é um país economicamente inferior, tá bom? Aqui só para finalizar eu trouxe uma charge que fala o seguinte: Festa da Globalização Mundial, entrada permitida. E aí, quando você vê os trabalhadores, né, as pessoas mais vulneráveis chegando a essa festa da globalização, eles vão ter que entrar pela entrada de serviço. O que quer dizer isso? É uma crítica direta ao processo de globalização que é extremamente desigual.
como tudo que está relacionado ao capitalismo. Tá bom, pessoal? Dê uma aprofundada nesse tema, ele é bastante interessante. E na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Até lá!